Parabéns! O seu milagre chegou. Um milagre inesperado e urgente. Deus tem uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você. Um verdadeiro virar de chave que mudará de uma vez por todas a sua vida. Isso trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Ouça atentamente cada palavra, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus, você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante, vai acontecer hoje, até o final do dia. Eu peço que não diga isso para ninguém, fique em segredo e no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Não se esqueça de que a cada vez que ouvir a palavra, receba comentar imediatamente, eu recebo, para que assim você consiga ter a real posse da sua bênção. Em 43 segundos, contando a partir de agora, você passará por uma experiência única. Se você continuar comigo nesse tempo, com fé e coração quebrantado, a presença do Espírito Santo irá te cobrir nesse momento. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus conhece cada detalhe da sua vida. Sabe, tem dias que a gente só quer sentar num canto, suspirar bem fundo e perguntar: Deus, até quando? Porque é conta que não para de chegar, gente cobrando de todo lado, chefe exigindo mais do que a gente pode dar, casa virando um campo de guerra com discussões, silêncio frio e coração ferido. E a gente finge que está tudo bem, coloca um sorriso no rosto, mas por dentro está se desmanchando. Cansaço não é só físico, é um peso na alma. É como se você estivesse tentando caminhar com uma mochila cheia de pedras invisíveis que ninguém vê, mas que você sente cada grama dela a cada passo. E é nesse exato ponto que entra a promessa de Jesus. Ele não disse: venha quando você estiver bem. Ele não disse: me procure quando tudo estiver resolvido. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Ele está chamando exatamente quem está exausto. Ele está abrindo os braços para quem perdeu as forças. E irmão, irmã, se você está ouvindo isso agora, é porque Ele te viu. Ele viu o teu esforço, Ele viu o teu coração tentando se manter firme, mesmo estando no limite. E o que mais me impressiona é que esse alívio que Jesus promete não é um descanso qualquer. Não é uma folga, um dia de paz e depois tudo volta ao caos. É um alívio que começa no espírito, que toca o íntimo da alma, que desfaz os nós que o mundo apertou. Ele pega o teu fardo e troca pelo dele, que é leve. Ele não tira a responsabilidade da vida, mas ele entra com você dentro dela, caminha junto, segura sua mão e fortalece o seu coração. E é aí que tudo começa a mudar. Já aconteceu contigo de estar num lugar silencioso e, de repente, sentir uma paz tão forte, tão fora do comum, que parecia que alguém estava ali contigo, mesmo sem ninguém visível ao redor? Isso é a presença do Espírito Santo. É quando ele entra no ambiente e muda o clima. É quando ele toca o coração sem dizer uma palavra e a gente entende tudo. É quando o medo some, a angústia perde a força e a alma respira aliviada pela primeira vez em muito tempo. Essa presença é real, meu irmão. Não é invenção, não é emoção do momento. É o próprio Deus visitando o teu interior. E sabe o que é mais lindo? Ele não escolhe os perfeitos. Ele não procura os certinhos. Ele se revela aos quebrados, aos cansados, aos desesperados, porque ele sabe que só quem já desmoronou é capaz de se entregar de verdade. E quando você se entrega, ele reconstrói com base sólida, com alicerce de graça, com estrutura de paz. Receba esse reconstruir de Deus em sua vida. O Salmo 3, versículo 3, diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, a minha glória e o que exalta a minha cabeça.
Presta atenção nisso. Ele é escudo, ele te envolve, te protege dos ataques que vêm por todos os lados. Ele é tua glória. Ou seja, mesmo quando tudo está desmoronando, ele é o que brilha em você. E ele é quem levanta a tua cabeça. Quando você está cabisbaixo, quando o peso da vergonha, do medo e da tristeza te faz olhar para o chão, ele vem com amor e diz: Ei, olha para mim, eu ainda sou teu Deus, eu ainda estou contigo. E é nesse momento que você começa a experimentar algo diferente. Você percebe que mesmo sem dinheiro na conta, você tem paz. Mesmo sem ter todas as respostas, você tem direção. Mesmo cercado por desafios, você sente coragem. Isso não vem do mundo. Isso não vem de conselhos humanos. Isso vem do céu, vem do Espírito Santo que sussurra dentro de você. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Respira, eu estou cuidando. Tem gente que acha que a presença de Deus é só para momentos de missa, louvor, igreja lotada. Mas a verdade é que Deus se manifesta onde você estiver disposto a escutar. Seja no seu quarto, no banheiro chorando escondido, no ônibus lotado, no meio do expediente, no meio do cansaço. Ele está aí, ele te vê, ele te ouve. E mais do que isso, ele sente o que você sente. Ele entende o teu silêncio. Ele recolhe cada lágrima como se fosse uma oração. Quantas vezes você já pediu para desistir? Quantas vezes pensou em largar tudo, sumir, apagar as redes sociais, desligar o celular e fingir que nada mais existe? Eu sei, irmão, eu sei. E Deus também sabe. Mas Ele me mandou te dizer, ainda não é o fim. Você ainda vai ver a reviravolta que eu preparei. Ainda vou transformar esse deserto em jardim, essa dor em testemunho, esse choro em risada. Não importa se você perdeu oportunidades, se disseram que você não ia dar em nada, se zombaram da tua fé, se pisaram nos teus sentimentos. Deus não te define pelo que disseram, mas pelo que Ele já escreveu sobre você. E o que Ele escreveu não pode ser apagado. A bênção que Ele separou, o livramento que Ele preparou, a porta que Ele vai abrir, ninguém pode impedir. E você vai começar a notar os sinais. Não são sempre coisas grandiosas. Às vezes é um alívio no peito, um sono que vem depois de noites mal dormidas, um bom dia diferente, uma mensagem que parece resposta direta do céu, uma palavra que chega na hora certa. Tudo isso são sinais de que Ele está te cercando, que Ele está derramando sobre você o bálsamo do Espírito. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque você não precisa fingir diante dEle. Pode ser sincero, pode abrir o coração, pode gritar ou pode só chorar em silêncio. Ele entende, Ele ouve, Ele responde. E a resposta de Deus não vem em forma de julgamento, mas em forma de consolo. Quando Ele entra, Ele acalma. Quando Ele fala, Ele cura. Quando Ele toca, Ele transforma. É por isso que hoje, agora mesmo, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Solta o controle. Deixa de tentar resolver tudo sozinho. Para de carregar o mundo nas costas. Entrega. Entrega de verdade, fala com Ele, diz tudo, fala que você está cansado, que está ferido, que não sabe mais o que fazer e então espera, porque Ele vai agir, Ele vai te surpreender, Ele vai renovar as tuas forças. E quando isso acontecer, quando essa paz te alcançar, você vai entender o que significa andar com Deus. Não é viver sem problemas, é viver com a certeza de que mesmo em meio aos problemas, você tem quem te defende, te guarda, te fortalece. E isso muda tudo. Isso transforma a maneira como você enxerga a vida. Você passa a ver com os olhos da fé. Você começa a perceber que não está andando à toa, que tem um propósito, que há um plano sendo executado nos bastidores do céu. Se você crê nisso, comente com fé. Eu creio que tu tens um propósito para a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, não desanima, não para agora. O que está por vir é maior do que tudo que já passou. O alívio que você tanto busca não está num novo emprego, numa conta bancária cheia, numa viagem para fugir dos problemas. O verdadeiro descanso está em Jesus.
Ele é o refúgio, Ele é o abrigo, Ele é o colo que nunca rejeita, o ombro que nunca se afasta, a mão que sempre levanta. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital Deus Te Diz Isso Hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu amigo, minha amiga, para agora tudo o que você estiver fazendo, e escuta isso aqui com o coração bem aberto. Porque não é por acaso que você caiu nesse vídeo. Deus quer te pegar pela mão hoje. Ele quer te levantar desse lugar de medo, de dor, de dúvida e te colocar num caminho de vitória, paz e direção. O que eu vou te dizer agora pode parecer ousado, pode até parecer loucura para quem está ao seu redor. Mas uma grande reviravolta se aproxima na sua vida. E se você continuar ouvindo até o fim, você vai entender por quê. Eu quero que você pare por um momento e imagine a sua vida sem esse peso que você está carregando agora. Sem essa ansiedade que te acorda no meio da madrugada. Sem essa angústia que te trava por dentro e não deixa você sonhar como antes. Imagina acordar e sentir que tudo está no controle. Não porque você resolveu tudo, mas porque Deus está no controle. Porque você sabe que mesmo que os problemas existam, você tem um Pai cuidando de cada detalhe. Isso não é um sonho distante. Isso não é conversa para te animar por alguns minutos. Isso é o que Deus quer para você. Isso é o que Ele já preparou. Mas tem um segredo. E não é um segredo complicado. É algo simples. Talvez até mais simples do que você espera. A resposta para essa transformação, para essa virada, está na fé. E quando eu falo fé, não é só aquela fé que a gente diz ter. Não é só dizer eu creio da boca para fora. É viver como quem crê. É agir como quem já tem a resposta antes mesmo de ver com os olhos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz algo poderoso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, fé é quando você planta mesmo sem ver a chuva. É quando você constrói a arca, mesmo que ainda não tenha sinal de tempestade. É quando você ora como quem já recebeu e adora como quem já venceu. Talvez agora mesmo você esteja dizendo aí do outro lado, mas eu não tenho forças, minha fé está fraca, eu estou cansado demais para acreditar de novo. Eu te entendo, meu irmão, eu sei como é se sentir assim, mas deixa eu te contar uma verdade que muda tudo, não é sobre o tamanho da sua fé, é sobre o tamanho do Deus em quem você coloca essa fé. E o nosso Deus é poderoso, Ele faz do nada tudo. Ele faz da dor testemunho. Ele transforma choro em dança. Ele ainda faz milagres, sim. Vamos fazer isso juntos agora? Vamos entregar esse peso? Onde você estiver, fecha os olhos só por alguns segundos. Respira fundo e fala com o coração. Senhor Deus, eu te entrego todas as minhas preocupações, todos os meus medos e todas as minhas dificuldades. Eu creio que o Senhor está no controle. Mesmo quando eu não entendo, eu escolho confiar. Toma minha vida em tuas mãos e me guia conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que acabou de acontecer? Você deu um passo de fé. Pode parecer pequeno, mas no reino espiritual isso ecoa. Isso tem peso, isso tem força. Porque Deus não despreza um coração sincero. Deus responde àquele que clama de verdade. E agora, nesse exato momento, Ele já começou a mover as peças no invisível. Coisas que estavam travadas há meses vão começar a fluir. Portas que pareciam seladas vão começar a se abrir. Porque quando você entrega, Deus age. Receba esse agir de Deus. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Deus está agindo também na sua saúde. Sim,
naquele diagnóstico que você recebeu, naquele sintoma que ninguém descobre o que é, naquela dor que insiste em voltar. O nosso Deus é Deus de milagres. Ele cura, Ele restaura, Ele traz vida nova, onde parecia haver só fim. Talvez você esteja tomando remédio atrás de remédio e nada muda. Mas Deus não precisa de receita médica. Ele é o médico dos médicos. Ele toca onde o ser humano não alcança. Ele faz nova todas as coisas. Tem pessoas que estão ouvindo isso agora e sentindo um calor diferente no corpo. Outras estão com lágrimas nos olhos, sem saber por quê. Isso é o Espírito Santo confirmando no seu coração. Deus está tocando na tua saúde. Ele está trazendo alívio. Ele está trazendo resposta. Ele está iniciando um processo de restauração que vai te surpreender. E não para por aí. Deus também está entrando nos teus sonhos, nos teus projetos, naquilo que parecia que não ia mais acontecer. Sabe aquele plano que você engavetou porque a vida te desanimou? Deus manda te dizer: desengaveta, eu ainda tenho propósito nisso. Provérbios 16, versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, entrega o plano para Ele, e Ele vai colocar no teu coração os pensamentos certos, as ideias certas, as pessoas certas. Ele vai alinhar tudo no tempo perfeito. Agora escuta com atenção, porque isso aqui é importante demais. Lembra da história de José? O menino sonhador, o filho amado, aquele que recebeu de Deus uma visão grandiosa sobre o futuro dele. Mas o que aconteceu depois? Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Parecia que tudo estava dando errado, mas na verdade tudo estava se encaixando. Deus estava treinando o coração de José, preparando ele para o palácio, para o propósito, para a posição de honra. E quando chegou o tempo certo, José foi exaltado. Ele saiu da prisão direto para o trono. Você entende? Não importa quão escuro esteja o vale, Deus já sabe o caminho da tua saída. Não importa quem te traiu, quem te desprezou, quem tentou te derrubar. Deus é especialista em virar páginas. Ele é mestre em reescrever histórias. E a sua história ainda vai ser contada como exemplo de superação, de fé, de vitória. Não se deixe enganar pela aparência das coisas. Às vezes o inimigo quer te convencer de que é o fim. Mas Deus está dizendo, é só o começo. E esse começo vai ser marcado por experiências que você nunca viveu antes. Você vai ver o cuidado de Deus nos detalhes, vai ver provisão onde não esperava. Vai receber respostas em orações que você já nem fazia mais, mas que Deus nunca esqueceu. Agora eu quero e preciso falar com você sobre algo que, muitas vezes, a gente tenta deixar para depois, mas que precisa ser encarado de frente: os seus relacionamentos. Isso mesmo, estou falando da sua relação com a sua família, com seus amigos, com seu cônjuge, com seus colegas de trabalho, até mesmo com aquelas pessoas que te magoaram, te frustraram ou te decepcionaram. Porque a verdade é que ninguém caminha sozinho nessa vida. Deus nos criou para viver em comunhão, para compartilhar a jornada, para se apoiar e também para aprender uns com os outros. Mas aí entra um detalhe que não dá para ignorar. Se os relacionamentos estão doentes, a vida não flui. Imagina por um instante que os seus relacionamentos são como um jardim. Um jardim bonito, cheio de potencial, cheio de vida, mas que precisa de cuidado. Se você planta sementes boas, como o perdão, o respeito, o amor, a paciência, você colhe frutos doces. Mas se você deixa o mato crescer, mágoa, orgulho, raiva, desconfiança, esse jardim começa a murchar, começa a se tornar um lugar pesado, carregado. E olha só, tem muita gente pedindo bênçãos a Deus, mas com o coração travado de rancor. E isso, meu irmão, minha irmã, fecha portas. Isso impede que as bênçãos fluam. A palavra de Deus é clara. 2 Crônicas 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora escuta com atenção.
Essa terra que Ele promete curar pode muito bem ser o teu lar, tua família, teu casamento, tua amizade quebrada. Deus quer curar aquilo que está doente na tua convivência. Mas isso começa com uma atitude: humildade, se humilhar, orar, pedir direção, abrir mão do orgulho e deixar o Espírito Santo fazer a limpeza que só Ele sabe fazer. Às vezes, o problema não está no outro, está em nós. E é difícil admitir isso. A gente se acostuma a apontar o dedo, a dizer: foi fulano que começou, eu só reagi, eu tenho razão. Mas e aí? De que adianta ter razão e viver rodeado de muros? Você pode ter razão e ainda assim estar preso num ciclo de tristeza. O que cura não é a razão. O que cura é o arrependimento, é o perdão, é a disposição de deixar Deus agir naquilo que a gente não consegue consertar sozinho. Tem filho que está longe da mãe porque uma palavra mal colocada criou um abismo. Tem casal dormindo na mesma cama, mas com o coração quilômetros de distância. Tem irmão que não se fala há anos. Tem amizade que morreu por falta de humildade. E sabe o que é pior? Muitos acham que é normal viver assim. Mas Deus não te chamou para esse tipo de vida. Ele te chamou para viver em paz. Ele te chamou para restaurar, para unir, para construir pontes e não muros. E se você sente que essa palavra está doendo aí dentro, não fuja. É sinal de que Deus está querendo curar alguma coisa em você. É difícil? É desconfortável? Muito, mas é libertador. Porque quando você decide perdoar, quando você decide estender a mão, quando você decide soltar o peso da mágoa, você se liberta. Não é sobre o outro merecer ou não. É sobre você parar de carregar um fardo que só te faz mal. Perdão não é dizer que o que aconteceu foi certo. Perdão é escolher não deixar que aquilo te prenda mais. É romper as correntes da dor. É dizer: eu escolho ser livre. E eu sei que tem gente ouvindo isso agora e lembrando de situações que ainda sangram por dentro. Traições, palavras duras, silêncios cortantes, momentos em que você se sentiu sozinho, incompreendido, humilhado. Eu não estou aqui para minimizar a tua dor, muito menos para dizer que foi fácil. Mas eu estou aqui para te lembrar que Deus vê tudo, e Ele é justo. Ele não deixa nada passar despercebido. Só que Ele quer te curar, Ele quer restaurar tua alma, Ele quer te dar leveza. Mas para isso, você precisa deixar Ele entrar nessa área da tua vida que você escondeu até agora. Eu lembro de um versículo em Romanos 12, 18 que diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, faça a sua parte, mesmo que o outro não reconheça, mesmo que o outro não retribua. Faça por você, faça por Deus. Faça porque você entende que sua paz vale mais do que qualquer orgulho. Às vezes, o perdão que você libera não muda o outro, mas muda você. Cura você, liberta você. Agora olha para dentro de você. Pensa em quem você precisa perdoar. Pensa em quem você precisa procurar. Pensa nas palavras que você gostaria de ouvir, mas que talvez você precise dizer primeiro. E se o orgulho tentar te travar, lembra da cruz. Lembra de Jesus. Ele foi traído, negado, abandonado, espancado. E mesmo assim, perdoou. Mesmo assim, orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele nos deu o maior exemplo de amor e reconciliação. E é nele que a gente precisa se espelhar. Talvez Deus esteja usando esse vídeo para te mostrar que o milagre que você tanto espera vai começar quando você resolver esse relacionamento mal resolvido. Quando você liberar o perdão, quando você abrir o coração, quando você decidir se humilhar diante do Senhor e dizer: Deus, me ajuda a consertar o que eu estraguei, me ajuda a recomeçar. E recomeçar não significa fingir que nada aconteceu. Recomeçar é olhar nos olhos e dizer: eu ainda escolho amar, eu ainda escolho tentar, eu ainda escolho seguir em frente com o coração limpo. E aí, meu irmão, minha irmã, quando você faz isso, Deus derrama bálsamo. Ele cura, Ele sara, Ele restaura, Ele reconstrói onde parecia impossível. E tem algo mais.
Relacionamentos saudáveis não se mantêm sozinhos. É preciso cultivo, é preciso regar com palavras de bênção, com gestos de carinho, com respeito, com paciência. É preciso arrancar as ervas daninhas antes que elas tomem conta. E isso serve para tudo: casamento, amizade, convivência no trabalho. Onde há pessoas, há imperfeição. Mas onde há amor, há solução. Começa hoje. Envia aquela mensagem. Faça aquela ligação. Dê aquele abraço. Ore por aquela pessoa. Comece a regar esse jardim de novo. Porque Deus quer ver flores brotando onde hoje só há terra seca. Ele quer restaurar tua casa. Ele quer curar teus laços. E tudo começa com uma escolha sua. E se for difícil, se bater o medo, se o orgulho quiser gritar mais alto, clame ao Senhor. Diga: Pai, me ajuda a fazer o que eu não consigo. Me dá coragem, me dá humildade. Me enche com o teu espírito. Porque Deus não rejeita quem pede com sinceridade. E agora, eu declaro sobre a tua vida que relacionamentos quebrados serão restaurados, que laços cortados serão refeitos, que palavras que feriram serão substituídas por palavras que curam, que sua casa será lugar de paz, que o teu coração será leve, que a tua vida será marcada pelo amor que reconstrói. Receba essa palavra, viva essa verdade e seja instrumento de restauração onde Deus te plantar. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu parente que está precisando ouvir essas palavras. Juntos podemos alcançar os corações de milhões. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: Eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para a cada nova mensagem de Deus você ser avisado. Agora um novo vídeo surge em sua tela. É como uma passagem secreta para uma vida abundante. Não perca a chance, te espero do outro lado.